Olha só, pessoal, o governo Lula tá falindo os Correios. Quem poderia imaginar? Pois é, um rombo histórico de 2 bilhões de reais, que ainda não é o maior da história, não fechamos o ano ainda, mas tem tudo para ser, boto fé que vai ser mais um recorde do governo Lula, novidade nenhuma, recorde negativo é com esse desgoverno. De fato, pensa nisso, meu amigo, 2 bilhões de dinheiros de prejuízo, sendo que no ano passado os Correios reverteram o prejuízo apresentado com uma manobra contábil que eu já falei aqui no canal, que passou a conta lá para o governo do Bolsonaro. Pois é, que maravilha, que forma de resolver os problemas. Aquela história, síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? E olha o tamanho do problema. Mais de 200 unidades do Correio estão correndo risco de despejo neste momento por falta de pagamento de aluguéis, aí, de IPTU também, né? Condomínio, enfim. A empresa está toda lascada realmente, é uma coisa assim, insolvente. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, do que nós estamos falando aqui? De uma insolvência realmente dos Correios. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando, né, que vazou um documento secreto ali dos Correios com a estipulação de um teto de gastos para evitar a insolvência da empresa. Exatamente foi esse termo que eles usaram, insolvência, a empresa se tornar incapaz de pagar as suas contas. E qual é o tamanho desse problema aqui? 2 bilhões de reais apenas neste ano até setembro, meu amigo, né? Então, você sabe, os Correios, aquela empresa antiquada pra caramba, negócio de entregar carta, de selo, caramba, isso já acabou há muito tempo. O que existe hoje mais, com mais força, né? O e-mail já tinha matado essa questão de cartas há muito tempo. O que realmente, agora com você mandando arquivo pro WhatsApp, enfim, meu amigo, já era carta, já era isso aí. O que mantém ainda esse tipo de atividade funcional é a entrega de mercadorias, né? Porque isso sempre vai ser, pelo menos assim, né? Enquanto você não tem uma proliferação de impressoras 3D, por exemplo, né? Você tem entrega física de itens realmente, e isso tem dado muito retorno para muita gente. O comércio online está crescendo cada vez mais, só que os Correios estão ficando para trás de outros serviços logísticos. O Mercado Livre tem o serviço dele, existem outras formas de entrega também, empresas de outros logística de maior porte, enfim, né? Os Correios estão ficando para trás realmente, é uma atividade já, portanto, bastante obsoleta, né? E você sabe, o Bolsonaro chegou aí, né, a cogitar privatizar os Correios, deveria ter feito. A gente sabe que o STF deu uma sacaneada nesse sentido, impedindo que o Poder Executivo fizesse privatizações sem o aval do Congresso Nacional. O Congresso não quer privatizar essas empresas, porque isso não passa de cabides de empregos para esse pessoal, para indicados deles ali, enfim, né? É interesse do Congresso Nacional ter cada vez mais estatais. Então, faltou fazer mais coisa, não sei se foi exatamente por falta de vontade, eu diria que não, afinal de contas, a Eletrobras foi privatizada, o Lula tenta a todo custo reverter isso aí, né? E aí, inclusive, né, a Eletrobras está dando lucros substanciais, uma vez que ela foi tirada das mãos do governo, das mãos do Estado. Agora, os Correios nas mãos do PT, meu amigo, olha o tamanho da giromba, né? 2 bilhões de reais no ano, e tá tentando não declarar a sua falência, porque olha só o nível de problema. Tem 200 unidades aqui, ou seja, 200 imóveis que são alugados pelos Correios, que estão inadimplentes de alguma forma. Essa informação é lá de outubro, do final de outubro deste ano, né? Então, 122 imóveis estão aqui com ação de despejo nesse momento por falta
de pagamento, ou seja, né, estão caloteando o aluguel, sabe-se lá há quanto tempo, né? Então, esses imóveis aqui já poderiam ser alvo de despejo em 30 de novembro deste ano. Não sei se já chegaram a ser despejados neste momento, né? E 127 outros contratos aqui estão com prazo para vencer até o final deste ano aqui, né? E tem outras situações também, né, que podem acabar repercutindo para essa questão do funcionamento de pontos, de locais ali, de forma geral, em que as unidades dos Correios estão estabelecidas neste momento. Tem problemas aqui, conforme eu citei, né? Problemas de IPTU também, enfim, né? Que é o IPTU atrasado, condomínio, dívidas, são 10 milhões de reais de dívida nesse sentido. Imagino outras coisas que também não estão agarradas aí. Fornecedores, talvez alguma questão trabalhista, não sei dizer, mas os Correios não estão passando por um bom momento. E aqui, analisando, né, o resultado dos Correios neste momento aqui. O valor de 2024, olha só, é até setembro desse ano. Então aqui a gente está comparando os anos completos anteriores com outros governos e o ano de 2024, né, deixa eu levantar aqui para a gente ver, o ano de 2024 apenas até setembro. E olha, já está em 2 bilhões de reais de prejuízo, sendo que, olha lá, o maior resultado foi em 2015, o maior resultado negativo, é claro, né? Em 2015, 2,1 bilhões, ou seja, de setembro até dezembro deste ano, com certeza os Correios não vão reverter esse prejuízo e muito provavelmente vão piorar essa situação. Agora, olha como a era PT foi mestre em piorar as contas dos Correios e de várias outras estatais, é claro, tanto aqui na era Dilma Rousseff quanto neste governo Lula 3.0, né? Os 2 anos de mandato dele, olha só, com prejuízos, e eu já vou falar de 2023 aqui, que tem uma jogadinha nessa história. Mas aqui 2013 teve lucro, né? Quase nada. Depois caindo, e o prejuízo que teve em 2015 reverteu totalmente o lucro que os Correios pudessem ter tido em anos anteriores ali, de forma mais modesta. E aqui, no início da crise econômica, ok, o prejuízo continuou, só que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro houve uma melhora nesses cenários, e o Bolsonaro foi o grande responsável por isso, sem dúvidas, tornando a empresa novamente lucrativa, aliás, com uma grande quantidade de lucro em 2021. Mas em 2022 teve prejuízo, olha aqui, até o valor negativo, 800 milhões de reais, prejuízo por causa de um esquema, um macete feito pela atual gestão dos Correios durante o governo Lula. Olha como deveria ser o resultado, né? O ano de 2022 deveria ter um saldo positivo de 200 milhões de reais, um lucro de 200 milhões de reais, e o ano de 2023 um prejuízo de 1 bilhão de reais. O que aconteceu nessa história aqui, né? Qual que é o pulo do gato aqui do governo Lula? Aliás, né? Deveria ser mais, deveria ser 1,6 bilhão de reais de prejuízo, somando os dois aqui. O que o governo fez? Ele pegou esse prejuízo, que são passivos trabalhistas, que os Correios não quiseram levar adiante na justiça, aceitaram que estava sendo exigido pelos funcionários. Então, o presidente dos Correios hoje é um cara indicado pelo grupo Prerrogativas, que é de advogados. Não sei se eles têm uma predileção por aceitar tudo que os funcionários levam para a justiça. Enfim, o fato é que eles pegaram esse 1 bilhão de reais aqui de passivo trabalhista e transferiram para o governo Bolsonaro para o ano de 2022, transformando aquele lucro em 800 milhões de reais de prejuízo e reduzindo um pouco o resultado negativo de 2023 para 600 milhões de reais. Ainda um resultado péssimo, é claro, mas pelo menos para dar uma aliviada para os números lá do governo Lula, né? O fato, contudo, é que agora, em 2024, não tem para onde jogar esse prejuízo, não tem como pedalar isso aqui. Aliás, essa situação aqui de 2022, 2023 está sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União, porque é um negócio bastante suspeito. E tá aí, é isso aqui que o governo Lula faz com
as estatais. Sempre que ele falar que é contra a privatização ou qualquer coisa do tipo, lembre-se, o que o Lula quer apenas é mais cabides de empregos e mais empresas para ele deteriorar completamente. Dizem que o governo está preocupado com a piora aqui, né? Aqui, ó, com a degradação da companhia, dos Correios, né? Não sei exatamente se eles estão preocupados. Se realmente estivessem levando isso em consideração, iniciariam um projeto de privatização dessa empresa, vende para quem quiser comprar. Mas não, eles querem manter e, eventualmente, injetando recursos do Tesouro, que seja. O importante é ter as vaguinhas ali para ocupar, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.